Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Carlos Santana, sou pastor, professor do Instituto Bíblico Teológico Aliança. E hoje nós estamos aqui para ministrar aqui a matéria de liderança cristã. Amém? Vamos dar início. Então, nós sabemos que hoje existe uma crise mundial de liderança e isso ocorre dentro de todos os ambientes, né? Há uma carência de líderes, há uma necessidade de líderes, né? E a igreja, como parte da sociedade também, ela sofre com isso, né? O que é um líder no mundo de hoje? Nós podemos verificar que um líder hoje é caracterizado por ser aquele que consegue trazer mais vantagens para o seu grupo, né? Isso é a antítese de uma liderança cristã, tá? O líder na sociedade hoje é aquele que traz resultados, tá? Então, hoje as empresas, as indústrias fomentam uma liderança baseada em resultado, né? A empresa quer ter lucro, ela quer ter produção, e muitas vezes se perde a sensibilidade, né, da questão do ser humano. E também nós vamos ver que essa questão dessa busca de números nem sempre ela ou traz, né, o verdadeiro resultado, e também vamos verificar que não é a maneira mais adequada de liderança dentro de uma visão de liderança cristã. Até as igrejas desejam líderes que tragam resultados imediatos, hein? Você vê, nós estamos conversando sobre isso. E passam a observar um tipo de talento, entre aspas, né, que agrega números, tá? E isso é um problema, porque às vezes a pessoa ela traz números, mas ele não é um verdadeiro líder, tá? Ele não é. Nós vamos ver que na liderança de Jesus Cristo teve um momento em que ele é abandonado pela multidão, né? A multidão queria pão e Jesus disse: eu sou o pão do céu, e a multidão o abandona. E aí então Cristo olha para os discípulos e fala: e vocês? Né? Pedro ele responde: para onde iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Tá? Líderes dessa maneira, esse tipo de líder, como nós dissemos, né, de números, eles comandam igrejas por programas, movimentos, e não trabalham nas questões essenciais do corpo de Cristo. Mas então, o que é necessário para ser um líder, né? Além, é claro, do dom, da garra, do objetivo, da humanidade, do amor, o que é necessário? Então, o primeiro líder não é um mandatário autoritário, né? Veja bem, o líder não é alguém autoritário, né? Aquela liderança autoritária ela é baseada naquela impessoalidade, a pessoa está lá no seu canto e ela manda e os outros têm que cumprir, né, de um jeito ou de outro, né? Não permite que seus liderados conheçam ele, ou participem, ou entendam o que está ocorrendo, né? O que é necessário para ser um líder, né? Além do dom, da garra, do objetivo, da humanidade, amor, o que é necessário para ser um líder? Então vejamos que o líder não é um mandatário autoritário, né? Liderança autoritária é aquela no qual a pessoa ela está ali na sua posição, né? E ele manda, os outros cumprem, ele não tem interesse em partilhar a sua liderança, ele está somente buscando o resultado, né? E o verdadeiro líder, ele deixa fluir o seu lado humano para conquistar simpatia, confiança, permitindo que os liderados saibam que ele é tão igual a eles e não um super-homem, tá? O líder age com interesse humano. O líder deve fazer com que a outra pessoa sinta que alguém se preocupa com o seu lado humano, né? Que está interessado no seu problema. Você imagina, por exemplo, vamos colocar o relacionamento aqui de um líder numa empresa. Às vezes o líder está ali exigindo, né, metas daqueles que estão abaixo dele, mas nem parou para observar que aquele um que está trabalhando ali do seu lado está com um problema seríssimo, às vezes está com um filho no hospital. Então essa falta de sensibilidade faz com que o líder perca a sua liderança. Essa é a grande verdade, tá?
Então, o líder com interesse humano, quando ele orienta, faz com ponderação, deixa o liderado primeiro falar, esvaziar-se, demonstra que a opinião do liderado é importante, retira de dentro do liderado uma verdadeira razão para servir ou agir, não subestima qualquer pessoa de sua equipe, é próximo à sua equipe. O verdadeiro líder, né, o líder pensa no grupo e é altruísta e não egoísta. O egoísmo, vocês já viram aquele líder? Olha, eu fiz isso, então, para o verdadeiro líder, o egoísmo, ele não existe no seu vocabulário. O verdadeiro líder, ele entende que o seu trabalho foi o resultado de um trabalho de equipe, né? Nós fizemos isso, né? Nós, em conjunto com a equipe, né? Ele entende que a equipe, aqueles que estão juntos, os colaboradores, fazem parte desse trabalho de liderança. O líder não é agressivo. Às vezes vemos líderes que chegam a ser agressivos, né? Eles não têm um espírito ponderante, né? Um espírito de equipe, e às vezes, ao invés de entrar numa conversa, ele entra numa briga, né? Ele age como se estivesse em briga, né? O tom de voz de um líder é sempre tranquilo, né? Gestos calmos e franqueza. O líder sabe falar na hora certa. O bom líder conhece duas importantes artes: a de calar-se quando é necessário e de falar quando é o tempo de falar, né? O líder muito falador satura, e também, se ele não fala na hora certa, né, ele deixa de ser líder, tá? O livro de Provérbios fala sobre essa questão, né? Que até o louco, quando muitas vezes fica em silêncio, ele se passa por sábio. Então veja só, tem horas que nós devemos estar em silêncio, né? O nosso silêncio fala mais, tem hora que, claro, temos que falar, temos que liderar a equipe, tá? A formação de um líder, né? É possível aprender habilidade de liderança, mas há dúvidas de que já nascemos com certas características natas. Não se produz um líder, nós equipamos um líder. Então, veja bem, quando se estuda essa questão do comportamento, da formação de um líder, o que se diz é que você pode aprender, você aprende essa habilidade de liderança, mas há dúvidas, né, de que realmente podemos nascer com certas características natas, né? Parece que tem pessoas que elas nascem para ser líderes, né? Parece que tem pessoas que têm dentro de si, é algo natural. E até, né, aqui o texto está dizendo assim: não se produz um líder, nós equipamos um líder. Olha só, né, que é uma frase forte, né, uma frase importante. Então, somente Deus pode criar um líder na essência, pureza desta palavra. Liderança é um dom de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 7, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Um líder cristão deve estar sempre disponível em obediência a Cristo e seu reino. Líderes que se autoproduziram ou foram produzidos no forno do egoísmo, do desejo desenfreado, da ganância, do ódio, geraram males inimagináveis. Olha só, eu vou citar alguns que foram líderes, mas foram líderes terríveis, né? Causaram genocídios até. Hitler, né? Veja só o que este líder do mal fez. Lenin na Rússia, líder na Europa, Segunda Guerra Mundial, matança, o genocídio, né, de judeus. Veja bem, um líder, mas um líder do mal. Lenin na Rússia, também, né, um líder, mas um líder do mal. Mao Tse-tung na China, um líder, mas um líder do mal. Então, veja só, podemos levar também essa experiência para o campo religioso. Um líder autoconvocado não tem autoridade, né, e causa muita destruição. O chamado de um líder deve ser testificado. Primeiro, ele é chamado por Deus, né, e é testificado por sua comunidade de fé e pelos líderes que estão sobre ele. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Equipar-se é fundamental. Para ser um bom líder, precisa se equipar. Mas veja que sem o carisma de Deus, sem a graça de Deus, é nulo e não vai produzir frutos. Isso que nós temos muitas vezes, muitos
é triste falar isso, mas muitos pastores que se autoproclamaram líderes, e eles são pastores ou líderes na força do homem, né? Não na força de Deus, né? Mas qual as qualidades de um líder? Vamos dar continuidade? Um líder, ele deve ser visionário, aquele que enxerga longe. Ele nunca fixa, né, no ponto que num ponto próximo a si. Ele está sempre olhando à frente, né? Ele está sempre vendo oportunidades. Ele é entusiasta, ele leva as pessoas a acreditar, a confiar, ele anima o grupo que está com ele, ele é carismático, ele é presente, afetuoso, companheiro, né? Ele gosta de gente. Como é que vai ser um líder que não gosta das pessoas, tá? Ele gosta de desafios. Sobre essa questão de gostar de gente, né? Nós vemos muitas vezes pessoas que se autoproduzem ou auto se designam como líderes, né? Estão até próximo do povo, mas não gostam do povo. Tá? Quantos exemplos de alguns tipos de políticos, né, que na politicagem que faz se aproximam do povo e depois que ganham uma eleição eles se distanciam. Então veja só, o verdadeiro líder, ele gosta das pessoas, ele está junto, ele gosta de desafios, sempre está inovando, procurando novas perspectivas, inconformado com as situações negativas, porque ele quer melhorar, ele quer aprimorar, ele é inovador nas suas ideias. Tá? É aí que bacana o que estamos aprendendo, né? Quais são os tipos de liderança, né? Então, dentre os vários tipos de liderança, nós achamos oportuno fixar os 3 tipos principais, tá? Seria o democrático, o autocrático e o liberal, tá? Então, vamos ver alguns aspectos, né? Então, uma liderança autocrática. Nas tomadas de decisões, apenas o líder decide e fixa as diretrizes. Uma liderança liberal nas tomadas de decisões, total liberdade ao grupo para tomar decisões. Uma liderança democrática na tomada de decisões, as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, que são estimuladas e orientadas pelo líder. Vamos ver um outro ponto. Propagação dos trabalhos na liderança autocrática. Tá? O líder dá ordens e determina providências para execução de tarefas. A programação dos trabalhos debaixo de um líder, de uma liderança liberal. Participação limitada do líder, informações e orientações são dadas desde que solicitadas pelo grupo. Tá? Vocês viram que aí o líder está bem parte de tudo. Liderança democrática. O líder aconselha, dá orientação para que o grupo esboce, objetive ações, as tarefas ganhem perspectivas com os debates. Vamos ver um outro ponto aí, né? Divisão do trabalho na liderança autocrática. O líder determina a tarefa de cada um. Tá? É simples assim. Na liderança liberal, a divisão de tarefas e escolhas fica por conta dos colegas de trabalho. Na liderança democrática, o grupo decide sobre a divisão de tarefas e cada membro tem liberdade para escolher os colegas. Tá? Então, o comportamento do líder, esse é importante, ok? Na liderança autocrática, o líder é dominador, e pessoal nos elogios e nas críticas ao grupo. Na liderança liberal, o comportamento do líder. O líder assume um papel de membro do grupo e atua somente quando é solicitado. A liderança democrática, o comportamento do líder. O líder é objetivo, limitado aos fatos, nos elogios ou críticas, trabalha como um orientador da equipe. Bom, deixa eu fazer ainda acrescentar a esses estilos clássicos, né? O líder situacional, que é aquele que assume seu estilo de liderança dependendo mais da situação do que da personalidade. Tá? Então a postura desse líder brota ante as diferentes situações que ele detecta no dia a dia. Okay? O líder emergente é aquele que diz respeito àquele que surge e assume o comando por reunir mais qualidades e habilidades por conduzir o grupo aos objetivos diretamente relacionados a uma situação específica. Então, um líder emergente é aquele que, numa determinada situação, né, ele surge para
poder dirigir o grupo naquele momento, naquele evento. É muito bonito quando nós vemos, por exemplo, a história da Segunda Guerra Mundial, né, Winston Churchill, né, na Inglaterra, primeiro-ministro, quando ele surge naquele momento, onde a Inglaterra estava até a perigo, né, de ser invadido pelas forças alemãs, e ele surge como líder emergente que consegue tomar conta daquela situação e determinar a vitória da Inglaterra, ali, né, junto, é claro, com os aliados na Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas tem algo importante que nós temos que estar pensando. Eu falei de vários tipos, né, ou modelos de liderança. A liderança autocrática, a liderança liberal, a liderança democrática, o líder situacional e o líder emergente. A pergunta que se faz, qual é a melhor liderança? Veja bem, nós temos que ter um cuidado, porque às vezes fala-se assim, a liderança autocrática não presta, nós devemos estar dentro de um modelo democrático de liderança, ou não, tem que ser um modelo liberal de liderança. Não, nem sempre é assim. O verdadeiro líder, ele é aquele que sabe, né, adequar o melhor estilo de liderança para cada momento. Tem hora que o líder não pode ser liberal, tem momentos, né, que até ele pode passar as prerrogativas para o grupo, né, deixar o grupo trabalhar, etc., de uma maneira mais liberal, mas tem hora que não, tem hora que o líder tem que ser um líder, em certa forma, autocrático, ele tem que dizer, ele tem que puxar para si a responsabilidade. Às vezes tem ações que depende que alguém vá e tome a iniciativa de dar diretivas. Tá? Então, veja bem, o tipo de liderança autocrática tem o seu momento, o tipo de liderança liberal tem o seu momento, o tipo de liderança democrática tem o seu momento. Tem momentos que é necessário que o grupo entenda, conheça e cresça em determinadas ações. Então, é lançado ao grupo debates, né, para que o grupo chegue a um resultado sob orientação do líder. Mas nem sempre também nós vamos poder dizer, a melhor liderança é democrática. Não, a melhor liderança é a liderança feita pelo líder com sabedoria, fazendo uso dos diversos tipos de liderança a cada momento e no momento em que se faz necessário. Né? Então, cada momento, cada situação pode fazer necessário um tipo de liderança. Veja bem, liderança autocrática não significa ditadura. Tá? Guarde bem isso. A liderança autocrática é aquela liderança onde o líder ele vai e assume, ele dá diretriz. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Ele sabe, ele está no comando, ele tem o comando nas mãos, né? Ok? E muitas vezes se faz necessário isso. Nem sempre dá tempo do líder ter que explicar todas as coisas. Ou o momento se faz, aquele momento, aquela situação se faz necessário que as pessoas, os liderados, obedeçam e façam, porque o líder sabe o que está fazendo. Ele tem responsabilidade sobre o resultado. Liderança democrática não dá para pôr tudo em votação. Liderança democrática, vamos votar aqui tudo. Não, não é assim. Liderança liberal não significa ausência de liderança. Então, veja bem, a liderança ela é específica em relação à situação e ao momento que é investigado, ou ao momento em que nós estamos observando. Tá? Então, o verdadeiro líder, ele tem que ser flexível e ele tem que ter a sabedoria, a inteligência, personalidade, para poder, em cada momento, atuar da melhor maneira adequada dentro dos perfis de liderança. Ok? Bom, um outro tema é a questão de chefia e liderança. Nem nossas intenções, nem nossas motivações, nem nossos objetivos, nem nossos relacionamentos com Deus são uma garantia ou prova do sucesso de nossas igrejas. Tá? Para facilitar uma melhor compreensão desse estudo, devemos distinguir os termos chefiar e liderar. Preste atenção. Chefiar é simplesmente fazer um grupo funcionar para que sejam atingidos por determinados objetivos. Tá? Lembra o chefe no serviço? Ele recebe lá uma tarefa e ele passa essa tarefa para o grupo e chefia para que a tarefa seja executada. Liderança não é isso. Liderança é a habilidade de exercer influência, ser influenciado pelo grupo e, através de um processo de relações interpessoais e adequações, para que haja a consecução de um ou mais objetivos comuns a todos os participantes. Você viu só a diferença entre chefiar e liderar, né?
Isso é muito importante, né? O chefe tem visão de que administra recursos humanos, o líder lidera pessoas. O chefe tem visão que precisa ganhar sempre sem perder. O líder precisa ganhar mais do que perder. Olha a diferença. De um lado, o chefe precisa ganhar sempre sem perder. De outro lado, o líder precisa ganhar mais do que perder. Tá? De um lado, o chefe tem todo o poder. O líder, conflitos são lições. Nem sempre o líder tem competência. De um lado, conflitos são aborrecimentos. Do outro lado, para o líder, conflitos são lições que o faz crescer. De um lado, para o chefe, crises são riscos. De outro lado, para o líder, crises são oportunidades. De um lado, para o chefe, pessoas trabalham pelo dinheiro. Tá? Do outro lado, o líder, que nós estamos falando, principalmente na questão da liderança de empresas, né? Pessoas trabalham também por dinheiro, nem sempre só pelo dinheiro. Né? Muitas vezes tem lá um funcionário na empresa, né? E ele está trabalhando porque ele ama ali o local. Né? Apesar que nós também podemos, infelizmente hoje, existem muitas denominações, né? Que as lideranças, elas são lideranças que não estão dentro de um padrão de Deus, né? E, na verdade, parecem mais chefias do que lideranças, né? Porque as suas preocupações não são as preocupações do reino. Né? Olha lá, o chefe tem subordinados e chefes, o líder tem parceiros. Tá? Então, nós estamos vendo aí, né? A missão do líder é levar as pessoas a pensar, a pesquisar, sempre vai usar a interrogativa. Você sabia? A visão do líder é não fazer, mas trazer para a visão os que sabem fazer, mas precisam. Olha só, o líder, claro, tem momentos que o líder ele tem de fazer, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ir à frente, mas o líder ele prepara pessoas para que façam a tarefa. Né? Essa é uma experiência que eu tenho tido nos anos de ministério. Né? A aliança, a igreja, a qual eu sou pastor, a Aliança Evangélica Missionária, o grande trabalho de nossa igreja é formar líderes, é formar pessoas. Né? Esse é o papel do verdadeiro líder, é formar outros líderes, é formar pessoas capacitadas para servir a Cristo. A função do líder é buscar saída e não conduzir para a situação. Veja só, a liderança conquista e passa a tocha para os outros. Né? Olha que bacana, você conquista as situações, mas você passa para os outros. Os louros da vitória são divididos com todos. Né? Então veja só como que nós podemos ver nos líderes, né? Ou nos verdadeiros líderes, né? Aquelas pessoas que realmente, pelo caráter da sua liderança, assumem as responsabilidades inerentes ao grupo, à corporação, né? E trazem resultados, verdadeiros resultados que não são pessoais, são interpessoais, são ligados ao grupo, ao conjunto. E no âmbito cristão, cabe então às igrejas formar líderes de forma a agir como verdadeiros agentes de mudança, capazes de dar um novo enfoque ao fenômeno de liderança como catalisador da eficiência no trabalho religioso, principalmente neste momento de transição rumo ao terceiro milênio. Estou lendo aqui para depois a gente fazer um comentário, né, em que se delineia um novo obreiro capaz de melhor gerir os escassos recursos disponíveis, conduzir o grupo a agir como uma equipe, manter e dirigir pessoas produtivas a serem fiéis à sua missão, à sua visão e seus valores. Olha, a igreja, eu estou falando da verdadeira igreja de Cristo, tá? Daquela igreja comungada com o reino de Deus. Nós vemos hoje a igreja nesse terceiro milênio, né, nos anos que nós vemos, ela padece. Hoje os recursos são escassos. Os recursos para fazer a obra de Deus, para fazer missões, para suprir necessidades dos obreiros, né? Verdadeiras igrejas corretas, sinceras. Veja só, às vezes querendo fazer mais e não conseguindo por causa dos recursos. Então esses recursos que a igreja tem, ela precisa, eu estou falando aqui, os recursos no âmbito financeiro primeiro, tá? Esses recursos financeiros que às vezes são necessários e indispensáveis para realizar a obra de Deus, né? Para abrir novas obras, para
investir na evangelização, né, folhetos, etc. Então veja só, nós temos que ter líderes realmente apaixonados e realmente com essa graça de Deus para poder saber gerir com inteligência esses recursos. Né? Às vezes os folhetos são poucos, mas há no coração dos líderes uma disposição tão forte, tão motivadora, que eles saem pelas ruas a pregar o Evangelho mesmo sem folhetos. Às vezes, os materiais disponíveis ao Ministério de Louvor, os recursos ali disponíveis não são os mais adequados. Às vezes aquele ministério ele não tem os melhores recursos em termos de equipamento de som, sonorização, né? Mas o verdadeiro líder consegue fazer o melhor dentro daquela disposição de recursos e equipamentos que tem. Veja, eu não estou aqui desestimulando, dizendo que não se tem que buscar, mas é a realidade de muitas das igrejas que são de pequenas igrejas. E é aí que entra o verdadeiro líder, o líder que faz a diferença, o líder que consegue levar a obra de Deus e a missão de reino para frente. Tá? Então, é um tipo de liderança como essa que se busca nas igrejas. Bom, vamos dar continuidade aqui e falar sobre princípios de liderança cristã. Né? Exemplos de liderança na Bíblia. Nós temos Moisés, por exemplo, em Números 33:1, manso, intercedeu pelo povo, distribuiu tarefas, passou a tocha para Josué. Elias não aceitou passar a tocha para nenhum daqueles homens que se dizia ser de Deus. Só abriu mão depois de provar que Eliseu seria um bom líder. Olha que maravilha. Paulo e Timóteo. Né? Timóteo ali, discípulo de Paulo, né? Filho amado, né, na fé. A liderança cristã deve sempre ser... Como tem que ser a liderança cristã? Olha, primeiro, cristocêntrica. Se o líder não ama Cristo, não vive Cristo, não tem Cristo no seu coração, ele não é uma liderança de Deus ou liderança cristã. Orientada para servirem em vez de buscar status e poder. Infelizmente, vivemos hoje, principalmente nessa atual visão de apostolado, né, uma busca de autoridade, status e poder. Hoje nós temos aqueles que querem ser apóstolos, bispos, as pessoas querem autoridade, querem status, querem poder. E faço aqui um parênteses para lembrar que apostolado na Bíblia foi somente dado àqueles que conviveram com o Senhor Jesus, que viram, ouviram suas obras, viveram com o Senhor Jesus e foram escolhidos por Ele. Os 12, depois nós temos Judas, né, que ele trai a Cristo, ele se suicida, depois nós temos lá a eleição de Matatias, e por fim nós vamos ter o apóstolo Paulo, que ele se diz escolhido pelo próprio Cristo. E aí, fim do apostolado. Então hoje nós vemos pessoas querendo serem apóstolos, né? Dominar sobre o povo, ter autoridade, status, poder. Apóstolos, né, que se tornam apóstolos, depois vão para Israel. E o povo aqui, eu tive uma oportunidade, estava conversando com uma irmã, e ela falando, olha, estou com um problema, ore por mim. Olha, eu não sou pastor dela lá de São Paulo. E aí perguntei, o seu pastor está em Israel. Então, essa visão, a pessoa, também não estou condenando, tá? Todos que, numa oportunidade de Deus, vão visitar a Terra Santa, tá? Mas aqui muitos sabem do que eu estou falando. Esse movimento apostolar, né, tem levado a essa visão de domínio do povo, conquista de dinheiro do povo, e depois vai lá viajar para Israel, né, como que numa ação profética para receber lá uma unção especial e se tornar um apóstolo de apóstolos. Né? Isso é status, isso é poder, e Deus condena isso. Isso não é ser líder. Né? Seja pastor do seu povo, só isso. Só isso. Deus te chamou para ser pastor de ovelhas. Ainda perguntei para a irmã, falei assim, cadê seu pastor? Né? Pus 3 pontinhos. Né? Cadê? Né? Ele não está orando por você, não está cuidando de você, né? Pede para ele cuidar de você. Né? Então, olha, a liderança cristã deve ser
orientada para pessoas em vez de programas. É claro que nós temos, às vezes, a programação na igreja, mas a liderança é orientada para as pessoas. Se é relacionada com outro, em vez de ser em si mesmada, né? A liderança cristã se relaciona com outras pessoas, né? Não é uma coisa de não tem ninguém aqui, né? É uma coisa que está ali funcionando. As pessoas são como coisas, mas as pessoas não são coisas. As pessoas são indivíduos, filhos de Deus, né? Pessoas que precisam do amor de Deus, e o líder tem que entender isso daí, tá? Um detalhe importantíssimo nisso daí: o líder deve evitar um esgotamento. O líder deve mensurar seu trabalho, tá? Considerando uma equação de vida. A vida pessoal, mais tempo de estudo, mais lazer e descanso, igual, fazem parte de sua vida. É complicado, nós temos hoje em dia muitos pastores que trabalham secularmente e também trabalham na igreja. O trabalho da igreja por si, ele é por demais desgastante. Poucos, somente aqueles que conhecem e trabalham no ministério pastoral é que vão entender isso que estou falando. Se o pastor não souber mensurar, ele vai se estafar. Muitas vezes ele é um líder de 100 pessoas, de 150, de 200 pessoas. Liderar pessoas é um dom de Deus, mas exaure. Precisa de ter cuidado. Então o líder tem que saber mensurar o seu trabalho, considerando na equação da vida descanso, lazer, tempo para o estudo. Por quê? Porque se esse líder ele se esgotar, ele não vai conseguir cuidar da igreja. Eu conheci um caso na cidade de Bauru, de um homem de Deus, um pastor, ele do nada, né, tivemos a notícia, olha, morreu de ataque cardíaco, e aí os comentários, né, estafa, esgotamento e por aí vai. Então, veja bem, a igreja precisa do seu líder bem. Então, a igreja tem que entender que o pastor precisa de descanso. A igreja tem que entender que o pastor precisa de lazer. Tá? O pastor tem que ter seu dia. O pastor de tempo integral, né, quando ele tem o tempo integral, ele tem que ter seu dia de descanso, seu dia com a família. Ele tem que ter seu tempo para leitura. É para isso que ele está no tempo integral. Né? Para isso, para que ele tenha tempo de leitura, para que ele tenha... Agora, a realidade que nós temos hoje, ela não é bem assim. Muitos pastores de tempo integral ainda têm que, muitas vezes tem tempo integral, mas ainda tem que ter alguma outra atividade paralela para poder conseguir gerir os recursos, porque muitas vezes o salário que a igreja passa não é suficiente. Hoje nós estamos vendo isso, e sem contar dos pastores que trabalham secularmente e depois tem que dedicar à igreja. Né? Quando as igrejas são pequenas, ainda isso é possível, mas quando as igrejas crescem, então veja só, é uma situação muito delicada, e por isso nós estamos vendo muitos pastores se esgotando. Uma certa feita encontrei um pastor amigo e eu perguntei: como está a igreja, pastor? Ele disse assim: eu fechei a igreja, e aquilo me entristeceu o coração, porque um homem de Deus, um homem dedicado à obra de Deus, e ele disse: eu fechei a igreja. Ele não tinha conseguido formar líderes, né? Talvez foi uma falha no seu projeto de liderança, no seu projeto de trabalho, né? Nós estamos falando aqui de liderança, mas veja bem, né? Ele não suportou, não aguentou, teve que fechar. Eu fechei a igreja, não aguentava mais levar o trabalho à frente. Uma igreja próximo do tempo, a Aliança Evangélica Missionária tem 18 anos, quando nós conversamos, eu acho que está fazendo já uns 6 anos atrás, né? Tinha mais ou menos a mesma idade, então uns 12 anos de igreja, fechou a obra. Qualificações do líder. Vamos falar aí as qualificações do líder. Então, o líder, sua integridade, né, não permite que sua vida moral, ganância, acabe com o seu chamado para liderar. O verdadeiro líder, ele tem uma vida moral ilibada, e ele não é ganancioso. O líder cristão existe para ser um servo e não um senhor. Jesus, ele foi servo sofredor. O líder cristão desenvolve um sentimento de segurança, porque ele busca segurança em Cristo.
Para isso ele tem que estar na palavra, na oração, e ele é seguro, ele recebe de Deus essa segurança, ele passa para os seus liderados. O líder cristão coloca sua família em lugar prioritário no manejo da qualidade e quantidade do seu tempo. O líder bem-sucedido nasce no lar. Veja bem, nós temos aí uma miríade de pastores que os seus lares são os problemas. É filho nas drogas, esposa, está tudo de ponta cabeça. A Bíblia diz, né, que aquele que não cuida de sua casa não pode cuidar da obra de Deus. Olha bem, é sério isso. Se você quer ser um líder de verdade, sua casa tem que ser um exemplo. Não adianta você ser um pastor, né, e está lá seu filho na cadeia, seu filho não sei o que lá, sua filha na prostituição, pelo amor de Deus. E eu estou falando uma coisa que parece exagerado, mas não é. Nós estamos ouvindo, eu conheço pastores que os filhos todos perdidos, né, e aí está ali pastoreando, que exemplo dá? Ah, pastor, mas é muito duro o que você está falando. Você quer ser pastor, você tem que começar a cavar isso desde cedo. Você tem que começar a cavar de um bom casamento. Você tem que começar a cavar de ter uma família segundo o coração de Deus. Senão, olha o que está acontecendo. Olha o que nós tivemos esses tempos aí, né, nos noticiários lá. A pastora que mandou matar o próprio esposo pastor. Né? Acho que pelo menos é o que parece nos noticiários, ainda está sendo apurado, está sendo, né, investigado, mas a linha de investigação levou, os próprios filhos mataram o pai, o pastor, né, o que tudo indica pelo mandato da mãe, que está nos noticiários. Olha as crises absurdas que tem. Pastores que se dizem aí pastores se suicidando, né, não são verdadeiros pastores, não são. Nós estamos hoje em um momento onde muitos que se dizem pastores não são pastores. Deixa eu falar de novo, não são pastores, não são líderes, verdadeiros líderes, são chefes. Se autodenominaram pastores, não foram chamados por Deus e não foram qualificados e colocados por Deus ali. Amém? Porque nós estamos aprendendo e vendo aqui as qualidades de um verdadeiro líder. Liderança natural e espiritual. Vamos falar um pouquinho desse caso. A liderança natural é aquela que depende unicamente da personalidade, dotes e talentos de quem lidera. Vemos muitos líderes, né, desse tipo em nossos trabalhos, escolas, entre amigos. Muitos líderes de igreja também têm liderança natural. Mas o que se espera é que estes caminhem para a liderança espiritual. Okay? Então, a liderança, às vezes, ela é natural, ela é apta ali da pessoa, mas tem que caminhar para a liderança espiritual. O que é a liderança espiritual? É uma mistura de qualidades naturais. A liderança espiritual é uma mistura de qualidades naturais e espirituais. Até as qualidades naturais são dadas pelo próprio Deus. A diferença básica é aquela que, além de utilizar a capacidade humana, o líder espiritual depende da orientação e iluminação do Espírito Santo todo o processo. Esse é o líder que se coloca na mão de Deus, é o líder que ora, é o líder que busca a resposta de Deus. Né? Aí tem W. Tozer, né? Ele foi escritor, pastor, um grande homem de Deus na sua época, um grande cristão. Ele diz: um líder verdadeiro e seguro provavelmente não tem o desejo de liderar, mas é pressionado a aceitar uma posição de liderança pelo chamado íntimo do Espírito Santo e pela pressão das circunstâncias externas. No caso de Davi, Moisés e dos profetas do Velho Testamento. Bom, a estabilidade de um líder. Outro ponto aí, né? Enquanto servimos a Deus, enfrentamos muitas oposições, algumas delas podem até ser severas. Então, o líder, quando ele está servindo a Deus, ele enfrenta diversas situações, oposições, e ser estável, equilibrado, manter robustez nesses momentos é algo que depende muito de Deus. O líder precisa, né, de suportar as pressões da vida, e isso ele só vai conseguir se ele tiver uma profunda comunhão com Cristo e sua palavra. Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-se das coisas que para trás fiquem, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Multiplicação. Um líder que tem revelação dos propósitos de Deus para a igreja tem o desejo firme
e constante que outros também estejam empenhados no serviço a Cristo. Esses líderes estão empenhados em que outros sejam despertados em seu potencial trabalho de liderança. Então, ele é um multiplicador, ele é um fazedor de discípulos, ele multiplica vigor, eficácia e robustez em outras pessoas. Veja bem, número não significa liderança verdadeira, tá? Nós temos igrejas cheias e, infelizmente, pessoas que vão para o inferno, porque seus líderes, eles estão preocupados com o dinheiro das pessoas, com o que elas podem dar para a igreja, eles não estão preocupados com almas, eles não estão gerando verdadeiros cristãos e seguidores de Jesus. Isso não é ser líder. Então, o que adianta ter números se todas as pessoas, ou a grande parte daquelas, vão para o inferno? Tá? É claro que o líder, ele almeja também números. É claro, como isso alegra o coração do líder quando ele vê pessoas chegando na igreja ou pessoas que estão ali juntas no seu trabalho, né? Mas veja bem, a multiplicação aqui é a multiplicação. O líder multiplica líderes, ele gera, ele tem um ventre fértil, ele ensina, ele mostra como se faz, ele leva o líder a ser melhor do que ele. Uma vez eu ouvi de um pastor, um homem de Deus, que ele disse o seguinte: olha, eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Se puder, eu quero colocar vocês em cima de mim e ajudar vocês a irem mais alto. Nós temos que lembrar do que Jesus Cristo, em sua palavra, declara, que nós faríamos as coisas que ele fez e muito mais. Esse é o verdadeiro líder. Ele multiplica os talentos, o vigor, a eficácia, a robustez em outros, pelo seu exemplo, o caráter de Cristo que está nele. Amém? Olha como essa matéria ela é abençoada, como essa matéria ela é importante, né? Nós fomos aqui conversando e falando acerca do líder, né? de liderança, do verdadeiro líder, né? E já chegamos no final, né? Então, veja só, batendo um resumo, né? Sobre liderança cristã. O que é um líder no mundo de hoje? Nós vimos lá que há uma carência de liderança, de verdadeira liderança, e nós vimos os estilos de liderança que estão aí, inclusive lideranças malignas, maléficas, como nós vimos, líderes que produziram males terríveis no mundo, né? E quando nós olhamos para dentro da igreja, nós não podemos trazer essas ideias nefastas. A igreja precisa de líderes à imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o espelho do verdadeiro líder, né? Nós vimos aquilo que é necessário para ser um líder: o caráter de Cristo, a visão de Cristo, o cristocentrismo, né? Nós aprendemos sobre a formação do líder, as qualidades do líder, os tipos de liderança. Vimos que muitas vezes uma liderança mais autocrata, mais liberal ou mais democrata, né? Tudo tem o seu momento, né? Nós deixamos bem claro que uma liderança autocrata não significa em nada ter um ditador, tá? Ela se faz necessária em determinados momentos. A liderança liberal também, ou a democrata, nós vimos que o verdadeiro líder, o líder de sabedoria, ele sabe, né, adequar o tipo de liderança no momento certo. Vimos a diferença entre chefia e liderança, né? Nós não fomos chamados para ser chefes, nós fomos chamados para ser verdadeiros líderes à imagem de Jesus Cristo. Aprendemos sobre os princípios de liderança cristã, a liderança natural e espiritual, né? Aquilo que é natural, é como algo natural em nós, mas que tem que ser permeado pela espiritualidade. O verdadeiro líder, ele coloca sua vida na presença de Deus, ele está sob direção de Deus e ele age sobre essa direção. A questão da estabilidade do líder, né? O líder ele padece, ele sofre de diversos ataques, diversos processos que pesam sobre ele, e ele precisa de ser estável, e essa estabilidade ele só vai ter se ele realmente tiver uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus. Nós vimos que para o líder é muito importante a questão da família. O verdadeiro líder, ele é aquele que gerou sua família para ser um líder. Tá? A Bíblia mesmo ela diz, né, acerca do pastor, acerca daquele que lidera, né, se ele não cuida dos seus, como vai cuidar da própria igreja de Cristo? Então, cuidar da sua família, dar tempo para sua família, para sua esposa, para seus filhos,
Isso é importantíssimo. Outra questão, o líder tem que ter o seu tempo. Tempo para os seus estudos, tempo para o seu lazer, tempo para seu descanso. Veja bem, não queira ser aquele líder que vai fazendo, daqui a pouco você padece, está esgotado, e sua igreja não vai poder ter você como líder. Saiba mensurar o tempo, não é fácil, mas Jesus vai te dar graça. Espero que esta matéria abençoada para mim também, que estou dando aula,